Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir falando sobre um assunto muito importante. Corrompeu a master. E agora? Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. No último vídeo eu falei de alguns cenários de recuperação de uma instância do SQL quando ocorre algum problema do banco master, por exemplo, corrompeu algumas páginas do banco master. Nesse cenário, a instância ainda inicializa. E a recuperação é até simples. Basta restaurar um backup do banco master. Então, vou mostrar nesse vídeo como fazer o restore do banco master, que é um pouco diferente de um restore de um banco normal, de um banco comum. Agora, existe um outro cenário quando a instância não inicializa. Então, se a instância não entra no ar, como é que eu vou restaurar um backup? Então, existe todo um procedimento para a gente fazer o rebuild dos bancos de sistema. A instância entra no ar e aí sim a gente consegue fazer o restore da master. Então, vamos aprender na prática. Então, vamos aprender a recuperar uma instância do SQL quando ocorre um problema no banco master nos dois cenários. Primeiro cenário, a instância ainda inicializa e basta fazer o restore. Vou fazer o procedimento agora. Eu vou criar um banco de dados nessa instância. Pronto, essa instância agora tem um banco de dados, testDB, e vou criar um usuário de banco de dados, só para mostrar que a gente recupera ambas as situações quando faz um restore de um banco master. Então, está aqui o login, fechar. E agora eu vou fazer um backup do banco master para salvar essas alterações. O último backup feito no banco master, fiz o backup aqui para a pasta backup. Pronto. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que não, o único backup que o Banco Master aceita é um backup full. Se a gente tentar fazer um backup diferencial, por exemplo, a gente recebe uma mensagem de erro. Então, backup master, a gente só consegue fazer backup full. Então, eu vou fechar as conexões, porque para restaurar o Banco Master, a gente precisa inicializar a instância em modo monousuário. Então, são dois parâmetros que a gente precisa utilizar. O traço F, que inicializa uma instância do SQL Server numa configuração mínima necessária para o restore da master, e o traço M, que inicializa em modo monousuário, isto é, um usuário conectado por vez na instância. Tem dois modos de fazer isso. Vou mostrar um modo mais fácil usando o Configuration Manager, a interface gráfica, mas tem por linha de comando também. Tá? Então, vou abrir o SQL Server Configuration Manager. Aqui eu vou parar o serviço do SQL. E vou alterar os dois parâmetros de inicialização aqui nessa interface. Clicar aqui em On Refresh, SQL Server e o agent parado. Propriedades, Startup, parâmetros, vou colocar o traço F e o traço N. Então, eu configurei aqui os parâmetros de inicialização do SQL para modo com configurações mínimas e monousuário, ok? Vou inicializar o SQL Server agora. Bem, ele está rodando. Cuidado, que a primeira vez que a gente tenta conectar, normalmente ele dá uma mensagem indicando que já tem gente conectada, olha só. Vou dar um cancel, vou tentar até acessar pelo SQL CMD, ó. E ele dá o mesmo erro. Não se preocupe, pare o SQL novamente, depois inicialize ele. Ele vai deixar você conectar. Agora vamos lá, SQL CMD, pronto. Vou pegar o comando restore, tem que usar essa cláusula replace. Vou colar lá no SQL CMD e o Go para ele poder executar o comando. Prontinho. Então ele já restaurou o backup.
Logo depois que ele termina de restaurar o backup, ele para o serviço automaticamente. Se eu der um refresh no Configuration Manager, vejo que o SQL está parado. Então, vou lá, vou remover aqueles dois parâmetros, o traço F, remove, e o traço M, remove. Ok. E agora vou inicializar o SQL Server. Pronto. Vou me conectar no Object Explorer. E aí a gente pode ver que ele recuperou lá o banco de dados, quer dizer, ele tem o registro na marcha para esse banco de dados teste.db, então ele já aparece aqui sendo gerenciado pela instância. Mesma coisa, login teste, porque tudo isso está dentro da marcha, como eu restaurei o backup, eu não perco nada. Então esse é o modo mais simples de recuperar uma instância do SQL Server no caso de algum problema na marcha. Agora, e se a instância não consegue nem entrar? Né? Se a instância não consegue inicializar devido a algum problema mais sério na master, aí não tem como fazer o restore. Então existe um procedimento anterior. Eu vou dar um disconnect, vou abrir aqui o script. Lembrando que esse script ele vai estar no comentário aqui do vídeo, aonde a gente precisa executar o setup para fazer rebuild dos bancos de sistema. Aqui tem uma observação. Se o seu banco está lá em produção, tem um monte de job, etc., o ideal é que você vá lá no disco onde está a sua instância e copie o arquivo de dados de log da MSDB para um outro local, porque no momento que eu executar esse rebuild, ele vai sobrescrever todos os bancos de sistema. E aí você pode ter uma série de jobs, alertas já configurados para não perder. Então copia arquivos de dados de log da MSDB para uma outra pasta, faz o rebuild e depois copia de volta. Tá? Então, eu vou me posicionar nessa pastinha aqui, nesse caminho, Program Files, Microsoft SQL Server. Aí, dependendo da sua versão, se for SQL 2022, 2019, esse final aqui vai mudar. Tá? Então, vou abrir uma janela de prompt comando, vai estar aquela que já está aberta, né? Vou me posicionar na pasta correta. Se a gente olhar essa pasta, ó, Microsoft SQL Server, Program Files, Microsoft SQL Server, 160, Setup Bootstrap, SQL 2022, está lá o executável. Esse cara que eu vou executar. O executável do setup. Agora eu vou pegar a linha de comando. Quiet, para ele não mostrar nenhuma interface gráfica. A ação que eu quero é rebuild dos bancos de sistema. Nome da minha instância, instância depois a gente coloca MS SQL Server. Que conta ele vai adicionar como sysadmin, quer dizer, eu peguei a minha própria conta Windows para poder me conectar nessa instância depois. Qual a senha do SA, quer dizer, estou fornecendo a senha do SA. E a collection do meu servidor. A gente tem que saber a collection original da sua instância. Então, vou pegar esse comando, vou lá na janela de prompt, vou colar ele aqui e vou executar. Você responde yes, e aí ele vai levar um tempinho, vou fazer um corte aqui no vídeo, que ele leva um tempinho fazendo esse rebuild. Depois eu volto. Pronto, executou o rebuild dos bancos de sistema. Nesse momento, se você tem lá, se você salvou o arquivo de dados de log da MSDB, você copia de volta. Agora eu vou conseguir inicializar o SQL. Vou dar um refresh aqui, ó. Vou conseguir inicializar o SQL. Aí o que vai acontecer? Vou me conectar à instância. Se a gente der uma olhada, ele não reconhece o banco. Ó. Se a gente olhar, o banco está lá no disco, lá na pasta. Está ali o banco direitinho, teste.db, mas ele não reconhece porque é uma master original de instalação. Mesma coisa aquele login teste que eu criei. Ele não reconhece porque é uma master original de instalação. Nesse ponto, se você tem um backup da master, é só restaurar o mesmo procedimento que a gente fez no início. Colocar lá o parâmetro "-f", "-m", inicializar o SQL, fazer o restore. Quando voltar, tudo salvo sem problema nenhum. Se você não tem o backup da master, aí você vai ter que sofrer, meu amigo. Vai ter que fazer attach de cada banco de dados, tem que fazer essa operação de attach de cada banco para ele poder
criar os registros na master para controlar aquele banco, carregar aquele banco e recriar logins, linked servers e etc. Então, aprendemos aqui nesse vídeo a recuperar uma instância do SQL quando ocorre algum problema na master, em ambos os cenários. Quando a instância ainda inicializa, é só fazer um restore, e quando a instância não inicializa, a gente tem que fazer primeiro um rebuild dos bancos do sistema para depois fazer o restore. Então, se você gostou do vídeo, aquele pacote completo do YouTube, ativa o sininho, curte e compartilha. Até mais!